Oi, gente, muito feliz de estar aqui com vocês, né, no nosso terceiro dia da nossa terceira maratona nutritiva. Espero que vocês estejam gostando também e aproveitando os conselhos e os conhecimentos que a gente está compartilhando com vocês. Então, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a avaliação antropométrica, né, que é um grande diferencial no atendimento de nutrição esportiva, porque os atletas, os fisicamente ativos, eles gostam muito de ver os resultados através da avaliação da composição corporal. E claro que eu vou compartilhar com vocês dicas de como fazer isso no atendimento online, que foi um desafio que eu experimentei no início da pandemia, mas que eu consegui contornar isso e vou compartilhar, né? Claro, a gente sempre compartilha tudo com vocês, vou contar para vocês como que eu fiz e algumas dicas para melhorar essa avaliação online, ok? Antes, deixa eu contar para vocês um pouquinho, né? Tem gente que já conhece, que é aluno nosso. Deixa eu contar do método Power Nutri. Para quem está gostando da maratona, a gente tem um curso super completo, completo mesmo, em tudo que você precisa para fazer um ótimo atendimento de nutrição esportiva, ter segurança, e a gente sempre dá um suporte também, tá? Para os nossos alunos tirarem dúvidas. Então, se você está gostando da maratona, tenho certeza que vai gostar ainda mais do nosso curso e a gente compartilha também as nossas ferramentas e outros protocolos com os nossos alunos, além, é claro, da nossa experiência. Então, a gente tem um primeiro módulo, que é o módulo de boas-vindas, mostrando também como que o curso funciona, o cronograma, e aí depois a gente entra já rapidinho na nutrição esportiva. Segundo módulo, que é a nutrição propriamente dita, a gente vai estudar a parte de fisiologia do exercício, princípios do treinamento e a parte como que, né, essa questão da bioenergética vai influenciar na nossa escolha. E é claro que a gente fala de área de atuação, a gente fala de nicho, tentando ajudar vocês também a conquistar, né, esse nicho de nutrição esportiva, ampliar cada vez mais esse nicho e faz uma introdução sobre o que muda no atendimento nutricional. No módulo 3, a gente já entra para a parte de avaliação e planejamento, que são as etapas da consulta, os diferenciais e os exemplos práticos. Então, tem as etapas, os diferenciais na avaliação, que um pouquinho vocês já vão ver aqui. As nossas aulas são muito parecidas com essas aulas que vocês estão assistindo na maratona, tá? Mesma didática, mesma qualidade. Tem uma parte muito importante, que é a parte de sinais e sintomas, com algumas coisas que são específicas da área de nutrição esportiva, que a gente precisa estar atento. E complementando esse conteúdo, a gente tem conteúdo de exames laboratoriais, que inclusive os valores de referência, né, os valores ideais para atletas e fisicamente ativos, eles podem mudar dependendo da modalidade, da intensidade do exercício. Depois a gente vai para a parte de avaliação de necessidades, como calcular calorias, necessidade de nutrientes, macronutrientes, micronutrientes, planejamento de cardápios, alguns exemplos já de alimentos e benefícios que não podem faltar na rotina do atleta, alimentos funcionais e outros alimentos que ajudam a gente no nosso planejamento. Eu gravei, né, para essa aula 2 bônus, que é sempre dúvida em nutrição esportiva, o que eu vou fazer primeiro, hipertrofia ou perda de gordura, e uma prática de cálculos, que eu vou mostrando como fazer os cálculos de nutrição esportiva. Depois a gente entra já na fase de alimentação, onde a gente vai estruturar pré-treino, pós-treino, competições, ciclo, viagem. Então a gente volta a falar de micronutrientes, de hidratação, porque hidratação não adianta só saber, a gente tem que saber como programar e como orientar também o paciente para essa hidratação adequada, né? Elaborando planos alimentares, então a gente mostra como fazer, como calcular, como montar isso de uma forma eficiente, mais detalhada do que o que vocês estão vendo aqui na maratona. E o grande, né, esperado módulo de nutrição esportiva, que é a parte de suplementação. Então, a gente deixa vocês mais seguros sobre se é preciso suplementar. A gente traz os suplementos dividido em suplementos com consenso, um resumão do que tem de consenso científico, porque muita coisa na parte de suplementação a gente vai conversar no nosso 4º dia de maratona, não tem muito consenso, é mais modismo, né? E suplementos, a gente divide também suplementos para a saúde, suplementos para a nutrição esportiva em si,
quem pode prescrever suplementos, um pouquinho de legislação e a parte de avaliação de suplementos, né? Que amanhã eu vou contar para vocês como fazer na aula de suplementação, mas no curso a gente aborda isso de uma maneira bem detalhada, comparando marcas, comparando produtos, para que vocês também tenham condições de orientar o paciente a escolher um bom suplemento nutricional, né? Não baseado só no valor, preço, custo, mas no valor nutricional, na qualidade nutricional. O módulo 6 é um módulo super especial que é de aprimoramento. Então, aqui os nossos alunos vão ver periodização de dieta, hipertrofia, começa a ver as modalidades, né? Fisiculturismo, corredor, esporte de luta, tem crossfit, tem HIIT, ok? Então tá bem completo essa parte. E você pode ver, assistir todas as aulas e optar, né, ver conforme o seu nicho, aprofundar um pouco mais o conhecimento de acordo com o seu nicho. E o módulo 7 é um módulo super especial, que é um bônus bastante completo também, com conhecimentos adicionais, para os quais eu e a Dani a gente teve muita dificuldade, né, na nossa prática em nutrição esportiva. Então, a gente foi, ao longo dos nossos atendimentos, dos anos de experiência, vendo essa necessidade no consultório de estudar sobre esses assuntos e a necessidade dos nossos alunos de aprenderem esses assuntos, de nutricionistas que às vezes também já atendem nutrição esportiva. Então, o que tem nesse módulo? Tem modulação nutricional, né, principalmente voltado para a imunidade de atletas. Tem a questão do uso de hormônios, que a gente tem que conhecer, porque isso é uma realidade cada vez mais presente na nutrição esportiva. Então, entender como funciona esse uso, o que a gente precisa saber sobre o uso de hormônio, estratégias de coaching nutricional aplicadas à nutrição esportiva. Tem alimentos funcionais, né, um foco nos alimentos mesmo, para ampliar o leque de alimentos que vocês podem prescrever para a nutrição esportiva, com objetivos de cada um. Deixa eu ver, tanta coisa que que eu até esqueço. Tem comportamento alimentar, transtorno alimentar, tá? Então tem muita coisa, mas de uma forma como a gente passa aqui na maratona, né? Para ensinar mesmo, direto ao ponto, sem ficar enrolando, tá? Então, para quem mandou mensagem pra gente, querendo saber do curso, esses são os nossos módulos. E para você que está gostando, né, aqui da maratona, tenho certeza que você vai ficar ainda mais satisfeito de ser um futuro aluno nosso aí no método Power Nutri, tá? Mas vamos ao que interessa, vamos falar de avaliação de composição corporal, né, que é super importante a gente conhecer a composição. Os atletas, eles gostam também de saber o quanto que eles têm de massa magra, como está a evolução deles. É um momento que a gente tem para alinhar as expectativas e os objetivos, porque às vezes o paciente chega com uma expectativa muito fora da realidade atual dele, né? Querendo ganhar 10 quilos de massa magra em um tempo super curto ou perder 10 quilos de gordura em um tempo super curto. Então, a gente faz esse alinhamento de objetivos e expectativas com base na composição corporal. Auxiliar no planejamento nutricional, né? Para a nutrição esportiva é essencial para a maioria dos atendimentos, né? Hoje tem gente que atende nutrição comportamental e esportiva, sem prescrição de dieta, mas quando a gente opta por prescrição, que ainda é uma realidade presente na nutrição esportiva, a composição ela é necessária para a gente fazer o planejamento. Inclusive no curso, no método Power Nutri, a gente mostra nas fases de alimentação as demandas conforme a composição corporal, o que a gente vai precisar priorizar de macronutrientes, as estratégias que a gente pode usar para periodização de dieta, conhecer a composição corporal é essencial. Inclusive, em algumas modalidades, a prescrição de macronutrientes, calorias, ela se dá pela composição corporal, pelo peso, por quilo de peso, para ficar de uma forma mais individualizada. Suplementos também, alguns têm recomendação para ser prescrito por peso, por quilo de peso, né? Tem estratégias, fórmulas que são utilizadas de acordo com a massa livre de gordura, né? A massa magra, massa muscular. Então, a gente precisa conhecer essa composição corporal. E o mais importante, gente, que eu acho é isso aqui, né? Eu, por exemplo, para o meu atendimento, eu não considero, apesar dessas importâncias todas anteriores,
que a avaliação ela é essencial. A gente consegue fazer um planejamento sabendo peso e altura, né? Mas para o público de nutrição esportiva, esse é um interesse muito grande. Então, a gente usa a avaliação da composição corporal como um diferencial chamativo para atrair esse público, porque eles têm bastante interesse em acompanhar essa evolução e em saber o estado deles, né, o estado nutricional e a composição corporal, tá? E aí eu sei que vocês sabem, né? Quem já é estudante em níveis mais avançados da nutrição e quem é nutricionista já formado sabe que tem muitos métodos para avaliação de composição corporal. E aí a gente sempre se pergunta, né? Com tantos métodos, como é que eu vou escolher, qual que eu vou escolher? Então a aula é muito voltada também para ajudar vocês que ainda não têm uma definição dos protocolos, do que pode ser mais interessante ou não, para ajudar vocês nesse direcionamento, tá? E aqui trouxe, né, os métodos indiretos, que são os métodos possíveis de serem utilizados. Os métodos diretos são obtidos por mensuração de átomos, né, dissecação de cadáveres, algo que a gente não vai aplicar. Então, eu já estou indo direto ao ponto aqui, começando pelos métodos indiretos e que a gente tem conhecidos, né? O DEXA, que é padrão ouro, muito utilizado cientificamente, e que hoje muitas clínicas de densitometria, clínicas de diagnóstico por imagem, têm o DEXA e ampliou a nossa possibilidade de utilização. Vou contar para vocês como que isso tem sido na minha prática clínica, né? Eu conheço o DEXA desde o meu mestrado, trabalhei num projeto que utilizou o DEXA para avaliação como padrão ouro das pacientes que faziam parte do meu estudo na época. Isso foi 2010, 2012. E a gente sabe que é um equipamento de altíssimo custo. Eu não sei nem quanto mensurar o valor dele hoje, mas na época era cerca de 100 mil reais, que impossibilita a gente ter esse acesso, né? E além do mais, ocupa muito espaço. A gente precisaria também de ter uma clínica com espaço muito grande. Então, como que eu tenho feito hoje? Eu encaminho o paciente para essas clínicas e aí ele faz, de acordo com o protocolo da clínica, avaliação por DEXA. Alguns têm até desconto pelo plano de saúde. Vou contar para vocês que não é uma avaliação cara, tá? Uma avaliação bem em conta de ser realizada. Para todo paciente que eu peço? Não, para aquele que tem interesse, quer pagar, quer ter essa avaliação padrão ouro, diferencial. E aí a gente tem outras estratégias, né? De tomografia computadorizada, de pleximografia, que é utilizado em grandes clubes esportivos, também de alto custo, e o Bodymetrics, ou Bodymetrics, agora eu nem sei como fala, tá? Vamos falar Bodymetrics, que é um ultrassom. Dentre esses tem um custo relativamente mais barato, né? Cerca, acho que se não me engano, de 10 a 15 mil reais no último orçamento que eu fiz, dá para parcelar de infinitas vezes. Não acho que compense, né? Isso vai variar de cada profissional. Eu achei a explicação, até assisti alguns vídeos no YouTube, vocês podem procurar também. Tem toda uma questão de você precisar de um espaço para o paciente, né? De usar o gel, e me pareceu um pouco demorado, mas enfim, isso depende de cada profissional, né? Conheço pessoas, colegas que têm e que gostam, que se adaptaram bem, né? Isso fica aqui para vocês pesquisarem sobre se vale a pena utilizar. Inclusive, se alguém tem experiência, conta se essa experiência tem sido positiva ou não com o uso, né, de algum desses aqui, para a gente compartilhar também. Eu acho que é sempre legal saber o que está dando certo, né, para quem já tem algum desses equipamentos. E aqui eu coloquei uma tabelinha bem prática para a gente discutir esses métodos que são métodos diretos, né? Então, o custo de todos eles relativamente alto em relação aos métodos duplamente indiretos, que a gente já vai ver. São rápidos, tá? A maioria deles são rápidos, apesar de eu falar dessa questão do ultrassom, né? Mas do ultrassom aqui é para ter em consultório. Na minha rotina de atendimento hoje é algo que eu acho que eu não conseguiria fazer por questões de tempo mesmo para consulta, que eu tenho tentado otimizar cada vez mais. Por questões de agenda, né? Tem Bem Nutri, tem aula,
Eu já contei para vocês que eu sou muito dinâmica, não consigo fazer uma coisa só. Se eu estou só dando aula, eu sinto falta do consultório. Se eu estou só no consultório, eu sinto falta de dar aula. Então, é assim que eu me equilibro. E então, eu preciso fazer consultas aí de até 1 hora no máximo. Enfim, e aqui algumas observações, né? Cada um tem aí as suas limitações, alguns necessitam de limitações de espaços, de umidade, de características ambientais específicas, alguns vão influenciar, né? Vão sofrer influência de hidratação, como por exemplo aqui, edemas, né? E aqui também uma questão que me levou a não querer investir nesse ultrassom, né? Vou contar depois o meu histórico de equipamentos, tá, gente? Para vocês verem que a gente vai subindo degrau por degrau mesmo. Se não tem um patrocínio para comprar os tops, para financiar os tops para gente, né? Que o paciente acha que é melhor, mas vocês vão ver que não é bem assim, não é dinheiro que fala, né? Não é custo de equipamento que fala se a avaliação é boa ou não. Mas vou mostrar a minha escadinha de equipamentos para vocês, tá? E uma das coisas que me levou a falar, não vou investir, não vou gastar dinheiro com isso, vou fazer outras coisas, foi porque para ultrassom ainda tem uma certa escassez de protocolo, de uso, algumas variabilidades, desculpa, tá? Tem um tiquinho de dislexia, algumas variabilidades, principalmente essa escassez de protocolos, tá? E aí vem os mais fáceis, né? Entre aspas, que são os duplamente indiretos, né? Então, eles são comparáveis aos métodos diretos, mas com um pouco mais de possíveis interferências, menor sensibilidade, tá? Então, aqui tem Toback, interactância de infravermelho, a bioimpedância de decúbito dorsal e as pregas, né, que a gente utiliza. Nesses métodos entram as balanças de bioimpedância em geral, tá? Só coloquei como exemplo, mas vou falar das balanças que hoje são realidade dos consultórios, né? São raros os consultórios que ainda utilizam alguns setores de pesquisa ainda trabalham com esse tipo aqui. E aqui coloquei para vocês em relação aos benefícios, né? O que vale a pena, o que não vale a pena de cada um. E a gente, se olhar aqui com um pouco mais de cuidado, a gente vai ver que muitos deles sofrem influência de hidratação. É um problema que a gente encontra com praticamente todos os métodos. Então, alguns têm um custo muito alto, como o Toback, né? E os outros relativamente têm um custo mais em conta. Todos são rápidos. Esses três aqui são portáteis e o Toback não é portátil, né? Essa máquina aqui, ó, ela é bem grande, tem clínicas. E aqui as questões referentes a cada um e que normalmente vão estar associadas à questão de hidratação. Vamos comparar o que é mais fácil, o que é mais realidade de consultório, que é bioimpedância e dobras. Né? Então, a bioimpedância pode ser influenciada pelo grau de adiposidade, fluidos e eletrólitos. Então, hidratação do paciente, realização de atividade física, uso de diuréticos, tudo isso pode influenciar no resultado de bioimpedância. Quanto maior o paciente também, né? Quanto mais obeso, maior essas interferências, de não dar tão exato. Temperatura da pele, do ambiente. Então, hoje eu tenho um ar-condicionado no meu consultório, a gente sabe que não é todo mundo que tem, né? De início, eu mesmo há poucos anos, pouco tempo, na verdade, não tinha. E se o paciente, isso vale também para as questões associadas às dobras, tá? A gente vai ver, se a pessoa estiver suando muito, se não tiver uma boa temperatura no ambiente, uma temperatura amena, agradável, isso pode interferir na análise, tá? As dobras, as limitações são relacionadas ao tamanho do tecido adiposo, então a precisão das pregas, das dobras diminui quanto mais obeso for o paciente. E as influências são relacionadas às técnicas, né? Qual adipômetro que eu tenho, vou mostrar para vocês, tá? Como escolher, não gastar dinheiro à toa, igual eu já gastei. Espessura da pele, hidratação, prática de exercício, período menstrual. Aqui, período menstrual também influencia na bioimpedância, tá? E habilidade do avaliador. Então, o nosso desafio é escolher, mais uma vez, escolha,
né? Uma vez escolhida, realizada essa escolha, a gente tem que aprender sobre os protocolos e dominar as técnicas, né? Então, vamos conhecer um pouco sobre o que é importante, uma vez que você tomou essa decisão, o que é importante você seguir. Então, o mais importante para um bom atendimento, para uma avaliação que realmente te mostre a composição corporal do paciente, que realmente tem um resultado mais próximo do real, porque todas essas avaliações são estimativas. E a gente pode fazer uma estimativa bem feita ou muito mal feita. Né? Para fazer bem feito, a gente precisa seguir um protocolo antes da avaliação. Então, aqui, os protocolos, né, por bioimpedância, eles precisam seguir essas etapas. Então, não usar medicamentos, suplementos ou chás diuréticos nos últimos 7 dias. Isso aqui é um problema na nutrição esportiva, tá? Porque muitos usam, eles não vão ficar 7 dias sem usar, tá? Fisiculturista principalmente, nem faço, por muitos eu nem faço avaliação por bioimpedância. Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 48 horas, então um dia que você marca, né? Não marca depois de quarta, porque na quarta tem jogo. Não marca segunda-feira, que se a pessoa bebe, né? Então, esse intervalo é importante. Não praticar atividade física intensa 24 horas. Imagina falar com o paciente, hoje você não vai treinar não, tem uns que gostam de treinar todo dia, né? Jejuar por pelo menos 4 horas. Isso é uma dificuldade na realidade do consultório, porque às vezes a pessoa sai do trabalho para consulta e nesse intervalo ela precisou se alimentar porque já estava com fome. Urinar pelo menos 30 minutos antes da medida. Isso eu faço assim em consultório. Eu pergunto para a pessoa antes de fazer a avaliação, se está com vontade, né, de ir ao banheiro no início da consulta, é bom já perguntar isso. E esse repouso aqui, ele é para aquela bioimpedância deitada, né? Mas para outra bioimpedância em pé, é bom que a gente aguarde também pelo menos uns 5 minutos. Mas isso dá para fazer você organizando as etapas da consulta, né? Então, começa pelo atendimento, pelas boas-vindas, e aí até fazer a avaliação, já tá tudo certo. Eu faço por último, tá? Eu gosto de fazer a anamnese, conversar se é a segunda consulta, o que deu certo, o que não deu certo, já rever um pouco da dieta, possíveis limitações, dificuldades, e aí eu faço a avaliação. Se eu for calcular a dieta e montar a dieta na hora, o plano alimentar na hora, logo depois da avaliação eu já faço o panorama com o paciente, que é em relação à composição corporal atual e o desejo dele ou o alvo, né, que a gente calcula de estado nutricional, para a gente programar o número de consultas, quantas vezes ele ainda vai precisar voltar. E aí eu vou e monto, né? Faço os cálculos e monto o plano alimentar e as orientações, tá? Então, respeitem esses protocolos para bioimpedância. Para dobras, a gente também tem protocolo, tá? Então, não pode estar suado, pele limpa, seca, sem excesso de creme, para não escorregar. Ideal temperatura ambiente. Então, hoje eu tenho um ar-condicionado porque aqui é muito quente. Eu tenho várias janelas na minha sala, mas eu não consigo abrir por causa do barulho lá fora, né? Ó, não sei se deu para ouvir, mas de vez em quando vocês vão ouvir, já devem ter escutado uma buzina, alguma coisa. O consultório agora fica bem no centro, né? Então eu tenho que ter um ar-condicionado para ser suportável para mim. Ligo de vez em quando, mas prévia à avaliação de composição corporal, dependendo da temperatura, eu ligo o ar-condicionado. Precisa de ar-condicionado? Não, gente, sobrevivi por muitos anos tentando controlar essa temperatura ambiente com ventiladorzinho de chão, simples, tá? Isso não é uma limitação, não se limitem por não ter as coisas, tá? Ou as coisas melhores que a gente gostaria de ter. A gente vai subindo assim, né, de degrauzinho em degrauzinho mesmo. Não avaliar obesos e não considerar as medidas maiores que 40 milímetros, né? Porque a extensão do adipômetro ela é limitada. Se for um paciente muito obeso, a gente pode até estragar a mola, tá? Do equipamento, necessitar de mais calibração. Então, para dobras muito grandes, o ideal é a gente nem fazer avaliação de paciente obeso, né?
Eu faço algumas medidas só para acompanhar, às vezes uma trispital, uma bispital, dependendo do que eu vejo do paciente. Mas números maiores que 40 milímetros de dobras podem não ser fidedignos, tá? E aquela questãozinha que vocês vão lembrar lá na disciplina de avaliação nutricional da rotatividade, de fazer a mesma dobra 3 vezes de forma alternada, né? E se você estiver iniciando, tiver dificuldade, marca a dobra. Tem caneta já, né, para você fazer, que não vai manchar o paciente. Então, mede direitinho, não tenha vergonha de medir, é assim que você vai treinar para fazer uma boa avaliação, tá? E aqui um protocolo pré-DEXA, que é o que eu falei para vocês. Então, quando eu encaminho o paciente, eu coloco assim, ó, como se fosse um pedido comum de exame, solicito avaliação de composição corporal por densitometria óssea. Destaco massa gorda, massa magra, massa óssea e densidade mineral óssea. Que uma vez eu coloquei só massa gorda e gerou resultado só com gordura. E aí eu queria saber, né, massa livre de gordura, massa muscular, enfim, tudo que podia saber. Observação ao paciente: seguir adequadamente o protocolo pré-exame indicado pela clínica, porque a clínica aqui tem um protocolo próprio que o paciente tem que seguir, ela entrega esse protocolo no momento do agendamento. E o que eu reparei é que o protocolo da clínica que eu encaminho aqui na minha cidade é diferente do protocolo da clínica de uma clínica de BH, de Belo Horizonte, onde eu também atendia antes da pandemia. Então, eu deixo frisado isso, né? É mais prático para mim e vai garantir que o paciente vai seguir exatamente o protocolo, porque às vezes o protocolo, dependendo do equipamento de uma clínica para outra, ele pode ser diferente, tá? E carimba, como a gente carimbaria normalmente, com a data também, tudo certinho, tá? Quando a gente decide por usar dobras, a gente também precisa ter um cuidado em relação à fórmula que a gente está escolhendo. Programas, né, os softwares que a gente utiliza, tem diversas fórmulas, as planilhas de cálculo de composição corporal de Excel que alguns cursos compartilham, ou que às vezes você optou por desenvolver para facilitar o atendimento, se você não tem condições de comprar uma planilha de curso, ou se você não tem ainda, né, um software, não quer trabalhar, tem como criar, conferindo muito bem essas fórmulas. E aí a gente tem as fórmulas, elas são específicas por amostra. Então, eu não posso pegar uma pessoa, né, com características diferentes da forma que eu estou utilizando. Por exemplo, essa de dormir, ela é para homem e mulher de 16 a 72 anos. Eu não posso avaliar uma pessoa de 80 anos como ela, tá? Aqui, Jackson e Pollock, né, que é bastante famosa, ó, 18 a 61. 70 anos, não posso usar. E todo mundo trabalha muito com Jackson e Pollock, né? Tipo, é a fórmula base de praticamente todo o programa. Mas se for um paciente idoso, fisicamente ativo, a gente não pode colocar ele aqui nessa fórmula não, tá? Então, tenham cuidado de, ao escolherem a fórmula, escolher por amostra utilizada e população a ser estudada. E às vezes a gente pode pensar assim, essa daqui é mais fácil, né? Tem só, essa aqui é de criança, então não vou falar dela. Então, tem só 3 dobras, né? Mas pensem também que uma das dobras é da coxa, que nem todo paciente vem com a vestimenta, por mais que a gente peça antes da consulta, vem com uma roupa fácil, né? Short, top, ou por baixo, ou para trocar no consultório. Muitas vezes é difícil até por rotina mesmo, né? O paciente às vezes vem direto do serviço. Então, algumas formas, por mais simples que pareçam, elas podem ser mais difíceis de serem mensuradas. E a forma escolhida, ela vai interferir muito no resultado. Então, por exemplo, aqui eu coloquei a mesma pessoa, né, a mesma idade, fiz o protocolo, fiz todas as dobras que eu podia fazer e coloquei no programa. E aí, encaixando na faixa etária, né, nos critérios de cada fórmula. A pessoa tinha essa idade aqui. E aí, com 4 dobras, olha, peso, e aí aqui tá dando 25,4% de gordura. Eu gosto muito dessa fórmula,
porque as dobras são muito práticas. A gente vai pegar a dobra cutânea bicipital, que é aqui da parte anterior do braço, tricipital, lembra? Subescapular, né? Aqui nas costas, e suprailíaca na lateral da cintura. São fáceis e independente do tipo de roupa do paciente, é mais fácil pedir para levantar uma blusa ou tirar a camisa ou abaixar o cos da calça para eu fazer a medida de suprailíaca, por exemplo, né? Então facilita um pouco. Mas olhem esse valor, deu 25,4. E essas dobras, elas são mais de membro superior. Então, se a pessoa tiver mais gordura na região do tronco e abdômen, pode superestimar o percentual de gordura total dela, tá? Aqui, fazendo a mesma pessoa, olhem só, a mesma pessoa, a mesma idade, mudei a fórmula, porque cabia também nessa faixa etária, era uma jovem. E aí, olhem só, que eu tenho aqui o protocolo de 7 dobras, né? Que aí eu já não gosto muito, mas em alguns casos tem que trabalhar, porque tem a dobra da coxa, já demora um pouco. Mas com alguns atletas eu faço essa, que é a mais completa, né? E olha só, gente, de 25 foi para 17,3. É a mesma pessoa, só mudou as dobras que eu considerei no cálculo, só mudou o cálculo, tá? Então tome cuidado em relação a isso, tá? Se encaixar, se você tiver condições de fazer todas as dobras, sigam esse protocolo, né? Respeitando aqui a faixa etária. Aqui faltou, tá, gente? Mas é homens. Ah, tá. Essa é só para homem, tá? Falei mulher, agora estou em dúvida se foi essa ou a de baixo que eu usei. Mas, enfim, é só um exemplo, né? Já seria errado aqui. Então, considerem a mesma fórmula, tá? Porque senão vai dar muito diferente, ok? E aqui, olha, mostrando por que que dá menos. Normalmente, se você comparar a mesma pessoa, da mesma faixa etária, do mesmo sexo, foi o que eu esqueci, esse resultado ele pode dar menos, porque eu estou pegando locais que a pessoa pode ter menos gordura, né? E o protocolo de 7 dobras, ele pode ser um pouco mais fidedigno em relação ao percentual de gordura real, tá? E aí a mesma pessoa, de novo, ó, 15,1, 4 dobras, 10,3, 7 dobras, 16,4 quilos de gordura pela via tetrapolar. Então, os protocolos, eles vão variar. A gente não pode jamais querer que um protocolo de bioimpedância dê o mesmo resultado de um protocolo de dobras, porque vocês viram que as interferências podem ser diferentes. Inclusive, o protocolo pré-análise é diferente justamente por isso, tá? Então, o que eu recomendo? O que é interessante? A gente utilizar esses métodos como medida de acompanhamento, não como sentença de estado nutricional. Nossa, você está com gordura super elevada, né? Claro que esse direcionamento é importante, mas não aterrorizem, né? Não aterrorizem o paciente de vocês em relação ao estado nutricional baseado somente nesses indicadores. A gente precisa dos indicadores de saúde, sinais e sintomas, exames bioquímicos, né? Para falar de estado nutricional geral, tá? E aí, compara bia com bia, compara dobra com dobra. Usou 4 dobras, mantém 4 dobras. Não vai ficar variando o protocolo, porque senão você não vai conseguir ver evolução, tá? E aí? Se pergunte, então, conhecendo esses métodos e essas possibilidades, o quanto você quer gastar e o quanto você pode investir. É aqui que eu conto para vocês, né, como a nutrição esportiva transformou a minha possibilidade, tá? De aquisição de melhores equipamentos. Então, eu comecei, gente, isso aqui é a minha penúltima balança, minha segunda balança, falar assim, ficar mais fácil de entender. Que vende nas Casas Bahia, que muito paciente, inclusive meu, chegava e falava, nossa, tem uma igual essa em casa, né? Custa 300 e poucos reais. Mas antes dessa, minha primeira balança era uma balança que não era tetrapolar, ela era só de 2 eletrodos, só pé, não era mão e pé, era só pé da Britânia,
que se essa aqui custou 300 e pouco, a outra deve ter custado uns 100 e pouco. Era o que eu tinha de dinheiro para poder comprar quando eu formei, tá? Dinheiro de bolsa, de projeto de iniciação científica, eu fui juntando, foi o que deu para comprar. E mesmo assim tive muito resultado na academia que eu comecei a atender, tá? Depois eu comprei essa, isso eu já tinha voltado do doutorado, não sou muito apegada à bioimpedância, e aí comprei essa, falei, vou comprar essa, depois eu vou estudar em que eu vou investir, né? À medida que o consultório for melhorando, eu realmente ver que vai dar certo, esse retorno meu para o consultório, eu vou melhorando. E realmente isso aconteceu, né? Eu hoje eu tenho essa balança aqui, que é uma balança alemã, que eu comprei por conhecer do consultório que eu atendia em Belo Horizonte, né? Eu sublocava a sala. Inclusive, é uma amiga que me indicou, que era dona dessa balança, a professora Lana. E aí eu gostei muito, achei ela super prática, li sobre ela também, achei bem pouca variação de um atendimento para o outro, sabe? Daqueles que de 40 pula para 30 e a gente fica doida. E aí ela achou ela bem legal, gosto bastante e custa um pouco mais caro que essa daqui, né? Não lembro quanto, acho que eu paguei 1.600. E vocês sabem que tem balanças muito mais caras, né? Tanita, por exemplo, que é científica, ela custa aí, né? Tem balas de 5, tem balas de 20 mil. Tem esse Body Metrics que eu mostrei para vocês, que custa de 10 a 15. Tem o Embody, que custa um carro, mais que um carro, né? E que às vezes eu fico pensando, será que vale a pena? Eu acho que vale a pena, porque as avaliações se pagam, você pode inclusive cobrar só avaliações separadas, né? E ir pagando isso financiado, sei lá. Mas depende muito se você quer fazer esse investimento, né? Eu, para os meus atendimentos, essa daqui me atende, meu paciente não deixa de marcar consulta comigo porque eu não tenho o embora, né? Eu sempre falo, e a Dani também, a gente sempre fala isso, que são ferramentas de trabalho. O mais importante no atendimento é a forma como eu atendo e o conhecimento que eu tenho para fazer uma boa conduta nutricional, né? Então, são só algumas dicas, o degrauzinho que eu mostrei para vocês, tá? E que nunca me impediu de começar, nunca me impediu de querer viver de consultório, né? Então as coisas vão melhorando, a gente vai investindo e avaliando o que realmente vale a pena, o que vai te deixar mais seguro, o que vai atrair mais o seu paciente, se você considerar que isso é importante. Hoje, às vezes, eu penso, né? Agora eu faço planejamento de consultório, de investimento, e às vezes eu penso, é longo prazo, quem sabe, mas não é algo que eu acho essencial. E outra coisa super importante, que não posso esquecer de falar de jeito nenhum, que para a nutrição esportiva, independente se é essa ou a Britânia, baratinha que eu tinha, ou o Embor, que é o mais caro dentre esses aqui, para o atleta de alto rendimento, elas não vão ser boas, tá? Sempre vai dar percentual de gordura alto, muito além do que o que a gente está vendo no paciente, do que as dobras mostram, né? Que são pacientes que a gente vê que tem alta massa corporal, alta massa muscular, e dá para ver que tem baixo percentual de gordura, mas ele sobe aqui e dá erro nessa balança. Então, fisiculturista dá muito erro, porque muitas vezes o protocolo não é seguido adequadamente, né? Então, por exemplo, tem paciente fisiculturismo que vai lá e faz essa avaliação que dá 28% de gordura. Sobe na minha balança, dá 25%. Faço dobras, dá 15%, 18%. Né? Então, muitos pacientes, principalmente nutrição esportiva, a gente vai acompanhar pelas medidas de circunferência, medidas pontuais de dobra, mais importante do que o percentual de gordura total, tá? É claro que em alguns casos é importante a gente ter um direcionamento da massa muscular do paciente, né? Mas todos os métodos eles podem ter as suas interferências. E aqui de novo o meu degrauzinho, que eu gosto de contar para vocês. Muitos alunos perguntam, Nath, qual balança você tem? O que você me orienta? O que você ajuda? Então a gente fala sempre disso também, nos cursos de atendimento nutricional, um pouquinho também no Power Nutri, né? E aqui na maratona não podia deixar de falar para os estudantes que ainda não compraram seus equipamentos ou um nutricionista que está pensando em mudar, né? Então a gente tem
vários adipômetros de vários valores, tem desde 200 e poucos reais até 2.000, 3.000 reais, né? E aí tem adipômetros clínicos e adipômetros científicos, e eles funcionam, são bons da mesma maneira. O que eu não indico para vocês? Por favor, não comprem, tá? Eu fiz a besteira de comprar isso aqui quando eu formei, fazer essas economias, que a gente chama de economia porca, né? Mas comprei na empolgação, vi no site que era um adipômetro Serscorf. Comprei, chegou, o negócio era de plástico, gente. Comprei sem saber no SUS, porque estava muito mais barato do que os outros, não li as especificações. E essa mola dele é horrível. Esse aqui é um exemplo, tá? Mas muitos de plástico são assim também. Ele não tem uma extensibilidade boa, a medida varia muito em comparação a esse. Então, assim, usei muito no começo, mas logo que eu recebi um pouco de algumas consultas, eu comprei o adipômetro e hoje eu tenho um que não tá aqui, mas é um pouquinho parecido com esse, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para mostrar para vocês. Como se a gente estivesse ao vivo, né? Eu acho que eu até mostrei já na última maratona, vendo essa pastinha. A gente vê muito é educador físico, né? Andando com isso. E aí é esse aqui, ó. Adoro. Não tenho nada a reclamar. Me atende super bem. Ver se dá pra mostrar. Peraí, aqui, ó. Tá vendo? Ó. Serscorf. Tem boa extensibilidade, ó. Tá bom? Aqui eu fui até 80. Lembrem da aula que eu falei pra gente ir até, né, dobras maiores que 40. Não vão ser muito confiados, que ó, muita gordura, né? Enfim. Então tá aqui. E a gente tem umas dicas também, que vou ver se eu deixo para vocês um link que a gente já compartilhou na Bem Nutri, com dicas e links para compra de equipamentos, tá? Mas só lembrem de mim, não comprem de plástico. Se alguém já comprou, comenta aqui qual foi a experiência, porque a minha não foi boa. Ah, uma coisa muito importante, gente, a haste. É bom que a haste não machuque o paciente. Tem alguns, o meu é retinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou colocar aqui no claro. Retinho aqui, então não belisca, né? Tem paciente que é um pouquinho mais fresco, falando assim de brincadeira, tá? Que tem estudante que às vezes faz consulta com a gente, né? Acompanha a gente. Vocês não são não, tá, gente? Mas tem alguns pacientes que reclamam e tem alguns adipômetros que fincam mesmo na hora que a gente vai fazer a avaliação, tá? Então, se pergunte o que é essencial para o seu público, para o público que você já atende, para o público que você deseja ampliar, para o público que você quer atender depois que se formar e tiver aí, né, já praticando os atendimentos na sua clínica, no seu consultório ou sublocando, como eu fiz muito tempo, né, até vir hoje para o meu espaço, que é o meu consultório mesmo, tá? Se pergunte também quanto tempo você gasta, quanto treinado você está, quão confiante você está. E defina, né? Inicie pelo que você tem mais segurança, treine o que você não tem segurança. Uma reclamação dos alunos, a gente só teve uma aula de avaliação nutricional. Então, pede um nutricionista, combine com ele um horário, mesmo que você pague um valor, né? Eu já prestei muito esse tipo de mentoria, vamos dizer assim, de vir estudante, ficar aqui comigo um tempo no consultório, treinar em mim, fazer a avaliação para treinar as medidas. Ou comprem os equipamentos mais básicos primeiro, se você não está muito treinado. Treina no namorado, na namorada, na família, e vai fazendo os cálculos, né, no programa ou usando as fórmulas para que você tenha confiança, né? Mas não deixe isso impedir você de investir em consultório, né? A parte de avaliação de composição corporal é só uma parte do atendimento, tá? O restante, inclusive, eu acho que o restante é até mais importante, tá? Então, pratique, lembre de usar, né, as recomendações, as medidas corretas, relembrar se for necessário, seguir os protocolos e praticar. Essa frase foi Dani que comentou em um curso e eu uso e gosto muito dela, levo para minha vida. Pratique o que você sabe e isso ajudará a tornar claro o que agora você ainda não sabe, né? Então, ter certeza que você já sabe muito
E o que você não sabe também é importante para te dar esse direcionamento e de qualquer forma a prática é essencial, né? Teoria, prática sem teoria não vale nada, ao mesmo tempo que teoria sem prática também não vale nada, né? Então pratique o que você sabe e isso ajudará a tornar claro que agora você ainda não sabe. Acabou, gente? Não. Como é que a gente vai fazer com a composição corporal, né? Aqui é a dica de ouro dessa aula de hoje, nos atendimentos online, nos atendimentos virtuais. Na consulta online, o que é importante? Vou contar da minha dificuldade. Começou a pandemia, os pacientes de nutrição esportiva continuaram fazendo atividade física, mas não queriam vir na consulta de acompanhamento, não queriam fazer a consulta de acompanhamento online, porque não tinha avaliação, não tinha como fazer avaliação. Então, eu explicava que não era só a avaliação que era importante, e aí comecei a ver, estudar o que a gente pode fazer, conversei com a Dani, né? Como é que ela estava fazendo, conversei com outros colegas, e o que eu vou compartilhar aqui foi construído junto, né? Com parceria mesmo de alunos, parceria de colegas, com dicas de outros nutricionistas, né? Do próprio software que eu utilizo, que é o WebDiet. Então, o que é importante? Orientar o paciente sobre como fazer a aferição adequada de peso, de circunferências, que são mais fáceis, né? Utilizar os outros indicadores de saúde, de bem-estar, de sinais e sintomas, dentro do possível, e utilizar a evolução de fotos, que eu acho algo fantástico e os meus pacientes de nutrição esportiva adoram, né? As fotos às vezes mostram mais do que 1000 palavras, ou mais do que 1000 dobras, ou mais do que 1000 circunferências e 1000 bioimpedâncias, tá? Então, aqui algumas dicas nossas, né? A gente desenvolveu um protocolo da Bem-Nutrir de possíveis medidas, e aí comentem se vocês querem que a gente compartilhe, quem ainda não tem, né? Quem já acompanha a gente há um tempo talvez até tenha. Conta pra gente se vocês querem que a gente compartilhe esse protocolo de como enviar essa lâmina para o paciente, né? Com as medidas, para ele saber como fazer. E a gente tem um protocolo maior que é para você, nutricionista, estudante de nutrição, com essas mesmas medidas básicas que o paciente pode fazer em casa e os indicadores que a gente pode usar. Então, tem esse aqui, por exemplo, que é o indicador de adiposidade corporal, que ele vai considerar perímetro do quadril e altura. Olha só, se o paciente conseguir, tiver uma fita em casa, né, é fácil de fazer essa medida. Apesar de que ainda tem necessidade de ajuste e validação, é um direcionamento para a gente comparar entre consultas. E legal, dica boa, ó, tem um site, inclusive, você só digita os dados, ele já vai te dar essa resposta, porque nutricionista, né, é meio ruim para fazer esses trem aqui, essas continhas. Então tem um site, só colocar. Não sei se é todo mundo não, tá, gente? Mas na minha turma era muito comum e eu também sou um pouquinho ruim aí para cálculos. Enfim, adoro uma ferramenta que ajuda, né? Que otimiza o tempo. Então tá aqui para vocês. Chama meucalculo.com/cálculo IAC, que é Índice de Adiposidade Corporal, que é para a gente saber mais ou menos qual uma alternativa para avaliar o percentual de gordura corporal. Índice de conicidade, a gente usa muito em pesquisa, né? Um índice para ver aqui formato mesmo de corpo, acúmulo de gordura central. Então usa, né, o perímetro da cintura dividido por esse constante vezes raiz quadrada do peso. Essa não tenho dica de ferramenta para cálculo, se alguém tiver, conta aqui pra gente. E aqui os valores, né? Baixo risco, valores próximos de 1, e alto risco, ou risco elevado, para valores muito altos, tá? Índice de adiposidade visceral, a fórmula precisa de exames bioquímicos, que a gente pode solicitar na consulta online, o paciente envia por e-mail, ou WhatsApp, ou Google Meet, e aí vocês usem, né, as plataformas que acharem melhor. Eu tenho optado por deixar o paciente escolher a plataforma, apesar de gostar mais do Skype, que eu consigo ver a tela no momento do atendimento. E aí aqui tem, né, as idades. Desculpa, gente, está em inglês, mas no material nosso, se vocês quiserem só comentar, eu acho que a gente traduziu essa questão aqui do que é moderado, alto e elevado, tá? Então, só algumas alternativas, e a mais simples que eu acho, né, além do peso e da altura, é a evolução por foto. Eu uso a lâmina do WebDiet mesmo, né? Vocês podem construir, tem outros já na internet que a gente consegue encontrar,
é só pedir para o paciente usar a mesma roupa e fazer as medidas nas posições abaixo, e eles têm gostado muito, pelo menos os meus, né? Então, o que que é importante? A gente definir com o paciente, na hora da consulta online, o que que ele tem condições de fazer. Porque se for um paciente que tem dificuldade de fazer essas medidas aqui, por exemplo, ou que não vai entender, né, que vai fazer essa medida errada, é melhor trabalhar com peso, altura somente e evolução de foto. Como que a gente quebra essa barreira do paciente que não quer fazer consulta online por causa da avaliação? Dicas extras da Nath. Fazer parcerias nas cidades, né? Ou perguntar para ele mesmo, se for um lugar que você não conhece ninguém, que ele pode procurar em uma academia, alguém que faça essa avaliação e depois voltar sempre no mesmo local, com o mesmo avaliador. Trabalhar em parceria, né, com personal, e aqui eu tenho na minha região, nos locais que eu atendo, por exemplo, eu atendia em BH, Congonhas, Entre Rios e Lafayette, que é onde fica o meu consultório, em Minas Gerais. E aí, hoje eu atendo presencial somente em Lafayette e Entre Rios, uma vez por mês somente, eu ia toda semana, eu ia mesclando, né? Meio de semana eu ia em Congonhas, Entre Rios em outro dia, BH em outro dia. Aí veio a pandemia, virei mãe, falei, não, tem que parar, já tá bom, né? Tá difícil, não consegui retomar ainda, tô avaliando se farei isso ou não. E muitos pacientes continuaram com a consulta online. E aí, como eu já conhecia algumas pessoas nesses locais, fiz parcerias, né, para que eles fizessem a avaliação conforme que eu precisava e eles me mandam. Não tendo isso, usa a alternativa mesmo, peso, altura e fotos, e explica para a pessoa que o atendimento, o acompanhamento ali não é só composição corporal, né? A gente precisa rever o que está dando certo, a parte de alimentação, que é mais importante, a parte de saúde, principalmente nessa pandemia, é essencial, né? Quais as medidas, então, cruciais no atendimento online? Aquelas que o paciente consegue fazer, sejam flexíveis, né? E estudem para que vocês consigam fazer um bom atendimento com as medidas que o paciente conseguir oferecer. Isso não tem que ser uma limitação para atendimento, isso não tem que ser uma limitação para uma boa conduta nutricional assertiva que vai dar certo para ele, tá? Então, lembrem de novo, paciente satisfeito e nutricionista satisfeito também, né? Então a gente precisa estar satisfeito com a avaliação corporal que a gente faz, assim como o paciente, tentar achar esse equilíbrio é muito importante. Não fique investindo em equipamento para deixar só o paciente satisfeito, se você fica tenso porque não consegue usar tudo que você tem, ou acha que porque gastou dinheiro fica com aquela pressão e às vezes nem sabe, nem treinou ainda, ou nem tem segurança, né? Então, invista primeiro no que você tem segurança, se você ainda não fez esse investimento como estudante de nutrição, e depois vá aprimorando, treinando, melhore os seus investimentos conforme você achar necessário, né? Mas busque sempre essa sua satisfação profissional também. E se você quer ter mais satisfação ainda, continue com a gente nas nossas redes sociais, acompanhando as novidades e aqui na maratona, para que você encontre nessa tão sonhada satisfação profissional. Cortou ali, mas lembrar para vocês que o nosso último dia de maratona está chegando. Fico triste, que eu gosto muito de alcançar mais pessoas, né? E graças a Deus a gente está tendo uma procura muito boa. E aí, o que vai ficar para esse nosso último dia é muito especial, a parte de suplementação, que a gente modificou também, para atender também os nossos alunos que já acompanharam a maratona 1 e 2, né? Que é a parte de suplementação. Então, dessa vez a gente vai ter também suplementação para emagrecimento comigo e a parte de hipertrofia com a Dani, tá? Então, espero vocês, a gente ainda se vê um pouquinho antes de finalizar essa maratona. Foi bom para vocês, gente? Estão gostando? Deixa um recadinho aí para a gente saber que vocês estão acompanhando tudo, estão aproveitando os conhecimentos e coloca aí se vocês querem que a gente compartilhe esses protocolos que a gente vem mostrando nas nossas aulas, tá? Então, um grande beijo para vocês. Aqui os nossos contatos. Qualquer dúvida é só falar com a gente e até breve.